A paz do Senhor, irmãos, amigos que estão nos acompanhando na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na página de Belém Valinhos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a cada um de vocês que estão participando da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos orar, na sequência louvar o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos nesta manhã por estarmos, Senhor, na tua presença, no primeiro domingo do mês, Senhor, pedindo a ti, Senhor. Primeiro dia da semana, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar a vitória, Pai amado, neste último dia do mês. O Senhor possa nos dar a graça, o Senhor possa nos dar, Senhor amado, a sabedoria, falar conosco, que o teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco, Pai, nos dê vitória, é o que nós te pedimos, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por estarmos junto com os irmãos nesta manhã, e nós vamos estudar nesta manhã, continuando o estudo da carta aos Efésios, nós vamos estudar a Igreja Eleita, a lição número 9, o mistério da unidade revelado. Graciosamente, convidamos o irmão Marco Antônio Pedro para gravar este hino maravilhoso, 541 da nossa harpa, Calvário, revelação de amor. Louvemos ao Senhor nosso Deus. Deus Santo, aleluia. Senhor, na cruz morrendo, de nós se compadecer. Oh, revelação de amor. Glória a Deus, aleluia. Cristo deu-nos seu perdão, oh, revelação de amor. Calvário, Calvário. Glória a Deus, revelação de amor. Aleluia! Oh, muito obrigado ao nosso irmão Marco Antônio, muito obrigado também ao Pedro. É bênção de Deus. São pessoas que nos ajudam, né?
servem ao Senhor, vão na escola dominical, estão nos ajudando. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Quero aqui agradecer também toda a igreja, pastor Constantino, que nós possamos ser gratos a Deus por estarmos junto com os irmãos aqui nesta oportunidade. Muito bem, a lição 9, o mistério da unidade revelado. O texto áureo está em Efésios 3 e 5, na Almeida Revista e Corrigida diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Na Nova Almeida, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Na King James, atualizada, este mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Muito bem. Verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Glória seja dada ao nome do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Bendito seja o nome do Senhor. Na versão Nova Almeida, é interessante nós vermos outras versões que nos dá mais clareza, muitas vezes, no texto. Não é? No verso 5 ele diz: em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. No verso 6, o mistério é que os gentios são coerdeiros. Imagina você, os judeus, tentando e vendo isso, que coisa maravilhosa, quando o Senhor coloca os gentios no mesmo patamar, na mesma igualdade, não é? Ele traz para nós essa esperança gloriosa, o Senhor falando através do apóstolo Paulo, revelando, né, através desse apóstolo, poderosamente, essa multiforme sabedoria de Deus, conhecida, né, agora, nesse tempo presente, conhecida por todos, para a glória do nome do Senhor. Quero dizer aos irmãos que os irmãos podem compartilhar, criar salas, e também, se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, depois nós responderemos após a aula. Muito bem. Quando essas coisas aconteceram? Jesus é enviado na plenitude dos tempos. Então, Paulo, falando aos Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 6, ele diz: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher,
nascidos sob a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Abba, Pai só podia dizer quem era realmente filho, não é? Chamar pai de papai, chamar de paizinho, é uma forma carinhosa de chamar. O escravo jamais podia chamar, né? O servo jamais podia chamar o pai, não é? Aquele que era, teria que ser filho realmente. Então o mistério foi revelado. Como ele foi revelado? Através do Espírito Santo. Todo o Novo Testamento, tudo que foi revelado desde o princípio, através de Moisés, é revelado pelo Espírito Santo. Então, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21, vai dizer, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, logicamente, tem pessoas que fazem críticas com respeito à Bíblia, à palavra de Deus, dizendo que é um livro. Foi escrito por homens. É verdade, é um livro e foi escrito por homens. Mas qual a diferença? E por que a Bíblia é a Bíblia? Porque a Bíblia está até hoje mudando vidas, operando milagres na vida das pessoas. Porque os homens que escreveram a Bíblia falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Essa é a diferença. Então a Bíblia não foi escrita por macaco, por qualquer uma dos animais que Deus o criou. Não, foi escrito pelo homem, que Deus também criou. Movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Essa que é a diferença. Por isso que a Bíblia é viva, porque foi o Espírito Santo que inspirou. Então, nesse momento especial, Deus manda o seu Filho na plenitude do tempo para poder dar salvação, trazer salvação àqueles que estavam perdidos, né? Estavam totalmente perdidos, sem esperança. O Senhor Jesus veio para fazer isso. Glória a Deus. O primeiro tópico diz o mistério oculto no Antigo Testamento. Conceito bíblico de mistério. Na nossa atualidade, sempre existiu, durante muito tempo, sociedades secretas. Coloquei aqui alguns exemplos. E nas sociedades secretas, para separar o que é mistério na Bíblia e o que se fala das sociedades secretas. Somente alguns poucos nas sociedades secretas, iniciados, podem compreender os mistérios. É um falso misticismo, né? Misticismo é acreditar e crer que existem forças sobrenaturais. Por isso que é falso, porque nós cremos na força, no poder sobrenatural de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Então, como você pode ver na imagem, as pessoas estão escondidas atrás de máscaras. Por quê? Porque é secreto. É secreto. Ou seja, é para ficar escondido, não é para estar às claras. Então você tem várias sociedades secretas, como os maçons, como o Illuminati, como sociedade teosófica, você tem um monte, né, nesse mundo aqui. São coisas secretas, escondidas. Não, Deus não faz assim. Deus tinha um segredo. Aleluia, mas Deus quis revelar o segredo. Esse mistério foi revelado. Então, no grego, inclusive essa palavra mistério do grego, ela não tem correspondência nenhuma no hebraico. Não que ela não tenha correspondência, perdão. Ela não tem nenhuma vez sido mencionada no hebraico o mistério. Essa palavra mistério não está no Velho Testamento, não é? Está apenas Paulo explicando para nós no Novo Testamento. Por quê? Porque realmente eles não tinham
essa forma de escrever. Então, o que é mistério? É segredo. É um segredo realmente. Só que o Senhor veio revelar o segredo. Essa que é a diferença. Tem uma revelação do segredo. E qual era essa? Judeus e gentios são coerdeiros de Cristo, se quiserem. Não só judeus, como também todas as outras nações não judaicas, né? Não judeus, são gentios. Então, no tempo oportuno, Deus revela. Por isso que em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, Deus tinha o tempo certo para revelar, o tempo certo para fazer, e no tempo certo ele revelou. Não ficou escondido. Não está separado por uma meia dúzia de pessoas, por uma comunidade. Só aquela comunidade sabe o segredo, e o segredo fica escondido, né? Como gosta de fazer os filmes de segredos, né? Deixar os segredos, o segredo, aquela coisa que está escondida. Não. O Senhor Deus revela a todos que judeus e gentios têm o direito de serem salvos, de serem coerdeiros da promessa e coerdeiros de Cristo. Então, Paulo, escrevendo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, do verso 3 a 6, ele diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você percebe que é para todos e o pleno conhecimento da verdade. Não é que a verdade vai ficar escondida. Não. A verdade, ela está exposta. O segredo foi esclarecido. Foi tirado o segredo que Deus tinha guardado. Já tinha dado muitas, vamos dizer assim, muitas palavras do Velho Testamento para que os judeus pudessem entender, mas eles não tinham compreendido a extensão desse grande mistério que era tanto judeu quanto gentio ser salvo para a glória do nome do Senhor. Então Paulo fala, olha, todos cheguem ao conhecimento, ao plenitude do conhecimento. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, o segredo que estava escondido, né, o mistério que estava, agora é revelado. Imagina Paulo, aquele homem da tribo de Benjamim, nascido ali da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele foi fariseu, um homem conhecedor da lei, e não tinha o conhecimento que gentios também tinham esse mesmo privilégio. E ele fala, mas que mistério glorioso que Deus revela para os seus apóstolos, profetas, né? Ele vem revelar nesse tempo presente. Maravilha, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Então, quando nós olhamos, vemos que Deus não deixa nada escondido. Deus quer as coisas às claras. E se ele tem algo escondido, ou seja, não está revelado, como está lá em Deuteronômio, é para ele, não é? Tem coisas que a Bíblia não nos dá o conhecimento. Ele não quis dar, amém, não deu. E seja feita a vontade do Senhor. Na continuação do primeiro tópico, nós temos o tópico 1.2 e 1.3, o desconhecimento do mistério, o mistério e os profetas da antiga aliança. Na nova aliança, a de grande diferença é que fomos cheios do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, que foi derramado. Então, quando ele está explicando em João capítulo 14, verso 26, ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Por isso que os apóstolos escreveram os evangelhos. O Espírito Santo foi inspirando, lembrando aqueles 3 anos
e aproximadamente 6 meses que ficaram com Cristo, as palavras brotavam, emergiam, saíam de dentro deles, eles escrevendo ou ditando para alguém escrever, para revelar o grande mistério. Não é? Efésios 3:5 diz assim, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. Olha bem o texto, foi revelado. Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado. Ou seja, agora ele está mais esclarecido, ele está mais transparente, ele está agora totalmente revelado. Deus já tinha falado, sempre falou, desde o Velho Testamento. Mas agora, como diz Paulo aqui, como agora foi revelado, ou seja, agora está mais claro, está mais esclarecido aquilo que o Senhor fez, dando saber, conhecer, dando a saber, a conhecer, que Ele quer que todos sejam salvos, que gentios e judeus são co-herdeiros de Cristo. Não é? Revelados por quem? Pelo Espírito. Na antiga aliança, antes de existir a própria nação de Israel, isso é muito importante notar, Deus já prometeu bênção para os gentios, que são os não-judeus, né? As outras nações. Em Gênesis 12:3, abençoarei aqueles que o abençoarem. Amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Na época que foi chamado Abraão, não tinha. O povo tinha se dividido em muitas nações já. E agora o Senhor está dizendo, olha, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou te chamando, vou criar uma linhagem, mas em você todas serão. Isso é, o que é Deus revelando que os gentios teriam direito também. Deus promete restaurar Israel e salvar os gentios, está em Isaías 49:6. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também que você seja uma luz para os gentios. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ou seja, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, já estava o tempo todo falando, não é? É que como se eles estivessem um pouco, assim, esquecidos, né? Para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Então, a salvação, quando Jesus manda pregar o Evangelho até os confins da terra, está aí, ó. Não é? Até os confins da terra, todos têm o direito de serem salvos por causa do sacrifício de Cristo no Calvário. É apenas crer e será salvo. Quem crê é salvo, quem crê é liberto, quem crê recebe essa salvação gloriosa. Então o Antigo Testamento já vislumbrava, já mostrava toda essa vontade de Deus de salvar tanto os gentios quanto aos judeus. Bendito seja o nome do Senhor. No segundo tópico, vai falar para nós o mistério revelado no Novo Testamento, revelado aos apóstolos e profetas. No Novo Testamento, nós já falamos, mas vamos repetir, não há a figura do profeta como havia no Velho Testamento. Os profetas foram contados até João, é o que a Bíblia diz. João foi o último profeta, como era feito no Antigo Testamento. Recebia uma chamada para ser profeta. Agora, no Novo Testamento, nós recebemos dons ministeriais, não é? Dons de profecia. Então, como a própria nossa leitura bíblica em classe, para quem acompanhou e viu, é quando Paulo chega a um certo profeta da Antioquia chamado Ágabo, ele faz uma revelação, uma profecia. Ele diz que, olha, vai haver uma fome, né? Uma fome no mundo todo. E isso aconteceu. Inclusive, está escrito a sequência do texto que isso aconteceu direitinho. E os irmãos, inclusive naquela época, já viram a preocupação, fizeram uma coleta para levar uma bênção para os irmãos lá da Judéia. Eles já fizeram esse trabalho de contribuir para ajudar os irmãos da Judéia. Então, não há profeta,
Não tem nada. A revelação foi dada através dos apóstolos. Então, o dom ministerial, chamado, lá que está em Efésios 4, 11 e 12, que o Senhor chamou de um para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. São dons. Então, o apóstolo Paulo era imbuído desse dom de profecia, né? Desse dom ministerial. Deus vai revelando, vai separando, vai dando para ele, né? Muitas revelações para Paulo. Então, Paulo tem um encontro com o Senhor. Lá em Atos 26, Atos 9 já fala também, Atos 26, 15 e 16, vai dizer assim: então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ele está se defendendo. Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituir o ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas quais ainda lhe aparecerei. Quando ele está se defendendo, Paulo explicando por que ele prega o evangelho, por que ele fala, está dizendo, olha, foi Jesus que me chamou. Ele me revelou. Ele me constituiu ministro e testemunha. Coisas que ele viu ali, quando o Senhor já se apareceu para ele no caminho de Damasco, e de outras coisas que depois o Senhor foi revelando. Em Gálatas 1 e 12 vai dizer assim, mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Essa revelação é o dom de profecia, é o ministério profético que ele recebeu junto. Não é? Ele recebe, Deus vai revelando, vai fazendo com que Paulo possa escrever, manifestar aquilo que Deus quer colocar. Então não é mensagem humana. Ele mesmo diz, olha, fui lá ter com os irmãos, fiquei 15 dias com eles. Eu vi Pedro e vi Tiago e não vi mais ninguém. 15 dias que ele ficou ali com o apóstolo Pedro e também com o apóstolo Tiago, irmão do Senhor. Então ele fala, não é mensagem humana, Deus me revelou. Ele foi revelado, né? Assim como os profetas do Velho Testamento, mas agora de uma forma diferente, através do Espírito Santo e o dom ministerial que ele recebeu. Em 1 Coríntios 15, 51 e 53, é um das maiores, e ele ainda fala assim, eis que vou lhes revelar um mistério. Olha aqui que Paulo faz aqui, olha que Deus usa Paulo para fazer. Eu vou revelar a vocês um mistério. Nem todos dormiremos, né, mas todos seremos transformados. Ninguém tinha recebido isso antes. Ninguém recebeu essa mensagem. O Senhor Jesus disse assim, olha, na casa de meu pai tem muitas moradas. Mas ele não disse como seria. O transporte, a maneira, como chegaríamos lá. E aqui, o Espírito Santo revelando a Paulo, vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas num momento, num átomo, né? Num abrir e fechar de olhos, 2 centésimos de segundo, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Olha que maravilha, que mistério. Como nós vamos chegar no céu? Porque está escrito, olha, tanto o corpo como o sangue não pode herdar, não pode entrar no céu. A parte material não entra no céu. É só espiritual. Então é necessário a transformação. Então Paulo fala, olha, vai tocar e no momento o Espírito Santo vai transformar as nossas vidas. Transformar esse corpo num corpo espiritual. Não é? É corpo, mas é um corpo incorruptível. Um corpo imortal. Os mortos primeiro vão voltar incorruptíveis e nós seremos transformados também. Isso é uma revelação tremenda. Profeta. Mas profeta, no conceito do Novo Testamento, recebeu o mistério, né? Esse mistério. Ele recebeu essa graça, esse poder, essa unção, para poder revelar grandes coisas
que Deus tinha feito por nós. Então, o mistério oculto revelado no 2.2, né? Lembrar aqui para nós que gentios, os não-judeus ou os judeus, precisam crer em Jesus, são regenerados, são santificados e se transformam no novo, no mistério revelado. Quem é o mistério revelado? Quem é essa unidade? É a igreja, o corpo de Cristo. A igreja, ela comporta, né, judeus e não-judeus. Maravilha. Então, a igreja não faz acepção de cor, de condição social, de nada. A igreja é o corpo de Cristo. Todos têm o direito de ser salvos. Pobres, ricos, negros, brancos, vermelhos, amarelos, não importa a cor, nem raça, nem tribo, nem nação. O que importa é a pessoa crer no Senhor Jesus Cristo. Essa unidade é feita na igreja, onde junta-se aquilo que é naturalmente que não se junta. Nações que são uma é inimiga da outra, nações que têm rinchas por causa de problemas antigos, por causa de guerras antigas. Igreja, ela tira tudo isso, o Espírito Santo tira tudo isso e nos tornamos irmãos em Cristo Jesus, não importa de onde nós viemos. E aí o que é importante é que a igreja ela retroalimenta esse ambiente. Ou seja, o ide do Senhor Jesus. Em Marcos 16, 15 e 16, diz, e disse, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém não crer, será condenado. Então, como que o mundo fica sabendo? Como os judeus ficam sabendo? Através da própria igreja, que prega o evangelho, que fala do evangelho, que fala, olha, Jesus é Salvador, Jesus salva, não importa a sua situação, não importa onde você está, não importa a sua nação, não importa a sua descendência. O que importa é você crer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Se você crer, você será salvo. Essa é a mensagem que o evangelho traz. Essa é a mensagem maravilhosa do evangelho. É salvação. Salvação. Que coisa poderosíssima faz o Senhor através da salvação. No item 2.3, a magnitude do mistério. Bom, o que é magnitude? Né? Magnitude é grau de intensidade luminosa de um astro. Anteriormente era denominada grandeza. A gente sempre aprendeu e dizia, olha, o Sol é uma estrela, porque a estrela é que brilha, não é? Por isso está falando de intensidade luminosa. É uma estrela de quinta grandeza. Né? Hoje já não se fala mais em grandeza dessa forma. Se fala em grau de intensidade luminosa. Quanto mais brilhante é aquele astro, aquela estrela, não é? É interessante. Eu coloquei essa imagem dessas estrelas que estão aí. Isso está no proporcional, tá bom? Isso é proporcional. Então você tem uma estrela gigantesca chamada Antares. Depois você tem uma outra, Betelgeuse. Você tem a Rigel, você tem a Antúrios, você tem Sirius, você tem Pollux. E aí, não sei se dá para ver, eu até coloquei um tracinho vermelho embaixo, está escrito Sun, é sol em inglês. E tem uma seta. E você não vai encontrar nada na frente da seta. Sabe por quê? Porque na comparação com essas outras estrelas, o Sol nem aparece na figura. Por quê? Ele é gigantesco. Só que comparado a essas outras estrelas, ele é minúsculo. Olha como o nosso Deus é grande. O universo é uma coisa assim esplendorosa, gloriosa, que Deus fez pelo seu poder, por causa da sua glória. Só para você ter uma ideia do tamanho do Sol, para depois comparar com o nosso tamanho, se você pegasse, vamos imaginar que o Sol é uma bola, tá? Uma bola grande, né? E você vai, uma bola dura, vamos dizer assim, e você vai colocar a Terra lá dentro. Cabem dentro do Sol, da massa do Sol,
você pegar a massa da Terra, mais de 1.300.000 terras. Vou repetir o número. Dentro do Sol, se nós pegarmos a Terra e colocarmos dentro do Sol, cabe mais de 1.300.000 terras. Para você ver o tamanho que nós somos como planeta, comparado ao Sol. 1.300.000 terras cabem lá dentro. É como se você pegasse uma bola, né, dura, e fosse enchendo de bolinha de gude, e conseguisse colocar dentro dessa bola grande 1.300.000 bolinhas de gude. Olha como nós somos, a Terra, ela é pequena. Está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Olha que coisa impressionante. Bom, se a Terra é tão pequena assim comparada com o Sol, e o Sol, quando é comparado com as outras estrelas, nem aparece na imagem, para você ver como é grande o nosso universo, né? Imagina eu e você o que nós somos. Nós somos a Igreja de Cristo. Aleluia! Nós temos mais importância que uma estrela chamada Antares. Você é filho de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você é co-herdeiro de Cristo. Olha a importância, então a magnitude da revelação. Quando Pedro está se explicando para os irmãos, Pedro teve que se explicar, olha a dificuldade que os judeus tinham de entender, de compreender que aqueles que eles consideravam o lixo, aqueles que eles consideravam cães, aqueles que eles consideravam nada, que eram os gentios. Pedro é chamado, o anjo do Senhor, um anjo do Senhor, vai lá, fala com Cornélio, e ele manda chamar Pedro, e Pedro vai. O Espírito Santo faz a revelação a Pedro, e ele fala assim, olha, no capítulo 11, versículo 13 a 18 de Atos dos Apóstolos. Ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que ele disse, envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Aleluia! Quando comecei a falar, falava Pedro, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então, também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer saber da nacionalidade, Deus não quer saber de que cor é sua pele, Deus não quer saber nada disso. Ele quer saber se você crê no seu Filho amado Jesus Cristo para ser salvo. Então Deus também deu aos gentios, concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Quem se arrepende, crê no Senhor Jesus. Olha a magnitude, olha a grandeza, a beleza do Evangelho, o brilho do Evangelho, quando Jesus fala assim, vocês são a luz do mundo. É esse brilho, essa grandeza, essa magnitude, o brilho do Senhor Jesus nas nossas vidas, para que outras vidas sejam alcançadas e sejam transformadas, sejam cheias de Deus, aprendam a servir a Deus, arrependam-se dos seus pecados e sejam salvas no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é no nome dele que as pessoas podem serem salvas. O nosso terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus, ele tem 3 itens. O 3.1 é as riquezas insondáveis de Cristo. O 3.2 é o eterno propósito de Cristo. E o 3.3, o plano divinamente pré-estabelecido. Eu vou usar uma ordem inversa. Eu vou falar do plano divinamente pré-estabelecido, o eterno propósito de Cristo,
e as riquezas insondáveis de Cristo, na ordem inversa. Então eu coloquei aqui nos slides alguns itens para a gente falar nesta manhã sobre esse tópico, não é? Sobre esse assunto tão importante, o mistério da unidade revelado, que é a igreja do Senhor. A unidade é a igreja que une aquilo que não se podia unir. Se nós olharmos para o slide, nós vamos ver que no eterno passado nós já tínhamos a Trindade, ou seja, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. É a nossa Trindade, né? Lembrando que a palavra Trindade não existe na Bíblia, ela existe o conceito, né? Trindade é um conceito, e aí por isso que na própria nossa bênção apostólica nós já falamos da Trindade, né? O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito. Está falando dos três, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no princípio, Deus cria o mundo invisível, a criação do mundo invisível, que são o quê? Os anjos, arcanjo, querubins, serafins. Ele cria, não é? Não está escrito na Bíblia exatamente a ordem, mas se pode pensar e notar que ele cria primeiro o mundo espiritual, né? Para depois começar a criar o mundo material. Não é uma doutrina isso, mas sabiamente a gente pode entender assim. Então ele cria os anjos, ou seja, cria todo o mundo invisível, que nós não podemos ver com nossos olhos naturais. Depois Deus faz a criação do mundo, aí eu coloquei aí só o sistema solar, né? Nós acabamos de falar do Sol, cria um mundo visível. E quanto mais o homem agora olha esse mundo visível, com os telescópios, principalmente o Hubble, que está acima da atmosfera, está lá em cima, um telescópio gigantesco, não é? Que é engraçado que quando ele foi criado, ele estava míope. Houve um erro na criação das lentes, e a imagem que chegava era distorcida, e os astronautas foram lá levar um óculos, né? Usando a expressão, um óculos para que pudesse corrigir as distorções da lente que tinha sido feita de forma incorreta, né? Tinha um erro lá e dava uma distorção. Então, quanto mais eles estudam agora, mais eles veem a grandeza de Deus. Já foi colocado o Hubble um mês para o lugar que não se via nenhuma estrela. Lá em cima, quando você está fora da atmosfera, você tem uma visão muito diferente que os astronautas têm do universo e de como são as estrelas, do brilho, porque não é nada que atrapalhe a visão. Colocaram esse telescópio para um lugar que não tinha nada. Até foi uma discussão muito grande na NASA para que pudesse fazer, e depois acabaram concordando. Ficou um mês voltado para um lugar que não se via nada. Quando se revelou as imagens, aleluia, se viu milhares e milhões de estrelas que estão longínquas, né? E tinham naquele lugar que parecia que era escuro. Então, a criação do mundo visível foi gigantesca, um trabalho feito pelo Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele são todas as coisas. Foi criado. No inteirinho, que a gente não sabe quando, não sabemos quando aconteceu, há uma revolta, onde Lúcifer encabeça uma revolta com 1/3 dos anjos do céu, querendo colocar o seu trono onde estava o trono de Deus. Falou, eu vou subir, eu vou colocar o meu trono lá e vou colocar. Ele faz a rebelião e aí ele é lançado fora, ele cai, né? Ele é lançado para fora do ambiente de Deus, né? Ele é lançado para fora. Muito bem, quando se passa isso, passa-se um tempo, Deus cria todas as coisas. Então é importante Isaías 45:18 dizendo assim, vamos ler aqui na versão King James, atualizada. Porque assim declara Yahvé, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada. Eu sou Yahvé, o Senhor, e não há outro. Quando Deus cria as coisas, Ele cria completo. Quando nós vamos para Gênesis 1:1, vai falar que Deus criou céus e terra. E no 1:2 vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Por isso que há uma teoria chamada do hiato,
que é quando cai Lúcifer, que destrói a terra, e Deus restaura a terra, para depois criar o homem. Deus restaura a terra, cria o homem, e começa o que nós chamamos das dispensações. Nós, crentes assembleianos, somos dispensacionalistas, ou seja, nós cremos em tempos, em eras separadas, conhecidas como dispensação na teologia. Então, a primeira que acontece é a da inocência, é o Éden, não é? A gente não sabe quanto tempo o homem viveu lá na inocência, ele e a mulher que Deus o criou, como que aconteceu, porque a Bíblia não revela. Isso quando nós estamos falando de revelações, de mistérios, que nós vamos aprender só quando estiver no céu. Mas, porque se Deus assim quiser revelar, não é? Só poderemos aprender lá quanto tempo que ficou, que aprendeu, né? Adão e Eva ficaram. O homem e a mulher, ele peca, né? A mulher e o homem pecam. Dado que eles pecam, há um rompimento nessa situação. Há um rompimento porque o pecado afasta o homem de Deus, não é? Aqui não estamos falando de pecado sexual, não, que muita gente se confunde, não é nada disso. É a desobediência que eles foram comer do fruto chamado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pecam. Então aí começa uma outra história. Deus faz um plano no eterno passado e é perfeito, ele se cumpre quando Deus quer, né? Deus faz o plano e o plano ele vai continuando. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca tem uma surpresa e fala assim, o que está acontecendo? Ah, agora eu vou fazer isso porque deu esse problema. Não existe isso para Deus, né? Por isso sempre saiba que quando Deus prova uma pessoa, vamos dizer assim, como ele provou Abraão, não é para saber se Abraão ia fazer, não ia fazer, não é nada disso. É para Abraão conhecer a Deus, não é para Deus conhecer Abraão. Deus já sabe, Deus já conhece, ele é presciente, ele é onisciente, sabe tudo. Deus não vai provar você para saber, não, agora, será que ele vai aguentar? Não. Deus já sabe o que pode acontecer a você e o que você pode suportar. Por isso que a Bíblia diz que vem a provação, também já vem o escape. Deus sabe exatamente o momento certo, Deus sabe tudo. Continuando no grande e perfeito plano de Deus, que foi feito lá no eterno passado, nós vamos ver que chega a segunda dispensação chamada da consciência, aonde ela termina com o dilúvio. Noé e só Noé e sua família, 8 pessoas, saem e são salvas na arca junto com os animais. Então, o homem fica consciente, começa a pecar, pecar e pecar, e Deus coloca um fim nisso através do dilúvio global, não é um dilúvio de uma regiãozinha, como alguns filmes muito ruins por aí, e pessoas ficam com a ideia errônea da Bíblia. Não, o dilúvio foi global, o dilúvio foi grande, foi para todo o globo, porque as fontes se arrebentaram, ou seja, a terra de dentro, a água que está interna na terra, saiu para fora e inundou todo o espaço, não é? E encheu todos os lugares com água, não é? Não é só a água da chuva, não. As fontes que saíram e que encheram a terra de água. Está comprovado cientificamente que há mais água dentro da crosta terrestre do que fora. Depois vem o governo humano, outra dispensação, os homens governando, né? Da descendência de Noé, que vai chegar, eles estão unidos, e o Senhor tinha dito para que eles pudessem povoar a terra, e eles querem ficar no mesmo local. E aí eles constroem aquela torre chamada Torre de Babel, e depois da Torre de Babel, Deus confunde as línguas e eles são separados. Então tudo está no plano. É o plano de Deus, vai acontecendo. As coisas vão ocorrendo de acordo com Deus. E Deus intervém na história. Porque Deus é Deus. Deus faz o que quer, quando quer. Porque Deus é todo poderoso. A quarta dispensação é chamada patriarcal. Quando Deus chama Abrão, que transforma ele em Abraão. Chama Abrão e Sarai. E também transforma Sarai em Sara. E diz para ele, olha, tem uma promessa para você. Você vai ser pai de uma grande multidão. E
a Sara era estéril. Mas quando Deus faz uma promessa, não importa a situação que é. Importa o que será, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele cura, Ele liberta, Ele dá saúde, Ele faz o que Ele quer. Porque Deus é Deus. Deus é santo, Deus é poderoso. Ele faz o que Ele quer. Na continuação da patriarcal, nós vamos ver que ela tem uma grande mudança quando ele promete a Abraão, Jacó desce com a sua família para o Egito e lá eles formam uma gigantesca nação. Alguns dizem de 2 a 3 milhões de pessoas no momento do êxodo, não é? Não há como confirmar esse número. A Bíblia só fala de 600 mil homens, e esses 600 mil homens eram homens para a guerra, homens já adultos, não é? Então tem velhos, tem crianças, tem mulheres. Então a conta que é feita é mais ou menos 5-1, que daria 3 milhões. Então, Deus opera um grande milagre. Faz um grande milagre, tira eles, abre o mar vermelho, né? Abre para que passe o povo a pé enxuto. Para quem sabe, o fundo do mar é lamacento, né? Porque todos os resíduos vão caindo para o fundo do mar. Ele é lamacento, ele não é duro, não. Ele é bem lamacento, na verdade. Então, Deus faz secar ali e eles passam a pé enxuto. Não é cheio de lama, tinha crianças, tinha carroças, tinha animais, tinha tanta coisa. E aí vem-se a próxima dispensação, chamada dispensação da lei, a quinta, né? Que é a sacerdotal, onde começam os sacerdotes. Não é? Os sacerdotes, veio o tabernáculo, né? O tabernáculo e toda a forma de servir a Deus. Depois desse período, aparece o período dos juízes. Os juízes, tudo isso é plano de Deus. Deus está trabalhando o seu plano poderosamente, não é? Do jeito que Ele quer. Então, veio o tempo dos juízes, que era um tempo que a gente pode chamar de circular, né? Era um círculo, era uma coisa que acontecia. Como acontecia? O povo pecava, vinha o castigo, vinha depois o clamor e vinha a libertação. Era cíclico, né? O povo pecava, vinha o castigo, clamor, libertação. E assim Deus foi trabalhando com eles por um período até chegar o tempo dos reis, quando Samuel é inquirido a falar e foi ali o primeiro rei, Saul, que foi rejeitado por Deus, e depois o segundo rei, Davi, né, que Deus escolheu segundo o seu coração. Então, em 2 Samuel 7,16, vai dizer: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aqui Deus faz uma grande promessa a Davi, que haveria de ser o seu trono para sempre. Como os irmãos bem sabem, hoje Israel não tem rei. Israel hoje não trabalha com reinado. Como que então vai ter rei para sempre? Porque ele está falando do Messias. Está falando da linhagem. Está falando que sairia uma linhagem e teria um rei que seria para sempre. Quem? O Messias, o Cristo, não é? Depois nós vamos ver um próximo rei importantíssimo também, Salomão, porque Davi tinha desejo de fazer a obra de Deus. Como é importante isso, irmão? Desejo de fazer a obra. Eu quero construir uma casa para o meu Deus. Eu tenho palácio, eu tenho casa, e a arca vai ficar no tabernáculo? A arca vai ficar naquela tenda? Não, como se dissesse mais ou menos assim, né? Olha, não está certo isso. Eu tenho uma casa tão confortável e lá a gente vai deixar a arca num tabernáculo? Ele deseja, Deus não deixa, Deus o proíbe de fazer. E ele diz: Senhor Deus, o seu sucessor vai fazer o templo, né? E o sucessor foi Salomão. Mas o que é interessante é que ele não fez, mas ele contribuiu para fazer. Aleluia! Eu posso não fazer, mas eu vou contribuir. Meu filho, está aqui, ó, do meu dinheiro, da minha herança, do meu tesouro, não é o tesouro de Israel, não. O meu tesouro aqui, o meu, eu quero dar tanto, mas deu um monte de dinheiro, um monte, assim, uma quantidade de ouro, prata, coisas poderosíssimas. Por quê? Porque ele tinha desejo de fazer e ele contribuiu. Então, muitas vezes eu não posso fazer,
mas eu posso contribuir para a missão, posso contribuir com cesta básica, posso contribuir com a igreja, posso querer ver o benefício da casa do Senhor, eu posso, então faça. É esse o desejo que Deus quer que você se desperte a fazer, né? E aí Salomão constrói aquele templo esplendoroso, né? Um templo maravilhoso, criado ali para adorar a Deus, né? Saindo da tenda e indo para dentro do templo feito por Salomão. Um templo magnífico, né? Um templo glorioso, né? Na continuação do plano de Deus, agora a gente vai chegar no eterno propósito de Cristo aqui, a continuação do povo de Israel. A gente vê que após a morte de Salomão, há a divisão em 2 reinos, chamado Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, conhecido como Israel, as 10 tribos, e Reino do Sul, conhecido como Judá, as 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino é dividido. Depois disso, Israel vai para Israel, que é o Reino do Norte, vai para o exílio assírio. É dizimado, é misturado com as outras nações, é uma coisa tremenda. Passa-se um tempo, os outros reis vêm surgindo, mas Judá vai sendo agora exilado para a Babilônia, tem o exílio babilônico, né? Eles vão para a Babilônia, mas havia a promessa que eles iam, mas iam voltar. Então, quando eles começam a retornar, né, a partir da ordem do rei, né, começa-se o relógio de Deus a trabalhar. O relógio de Deus a trabalhar na profecia chamada as 70 semanas de Daniel. Uma profecia tremenda, inicia-se o processo, e aí começa agora ao processo, tudo acontecer em Israel. Para quê? Para que se cumpra na plenitude do tempo, ou seja, na plenitude, quando estiver se cumprindo o tempo, venha o Messias, bendito seja o nome do Senhor. Os romanos, eles começam a dominar ali Israel, mais ou menos desde o 1º século antes de Cristo. No 1º século antes de Cristo, lá no ano 63, mais ou menos assim. Lá na 65ª semana, Jesus nasce. A promessa de Deus tem que se cumprir na plenitude dos tempos. Por quê? Porque na profecia de Daniel, ele diz, olha, na 69ª semana, o Messias será tirado. Então, na 69ª semana, Jesus Cristo morre ali. Porém, na profecia de Daniel não há uma explicação, há apenas a continuação. Mas glória seja dada ao nome de Jesus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita na 69ª semana. Isso Daniel não tinha visto. Ficou para ele um mistério. Mas Jesus ressuscita. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o anjo tinha dito para aqueles, olha, vai ser grande alegria, nasceu o Salvador, 65ª semana, e na 69ª, lembrando que cada semana são semanas de anos, contando 7 anos com cada uma. E aí nós temos Jesus ressuscitado, o templo, ele falou no templo, ele explicou no templo, ali em toda essa área do templo que nós explicamos na outra semana. Jesus faz o seu ministério, chama os apóstolos, né, e começa a falar, pregar da salvação. Então Jesus, ele vem no tempo da lei. Desde que começou lá com Moisés, Jesus vem debaixo da lei para cumprir a lei. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus cumpre e ressuscita. Aí nós vamos chegar nas riquezas insondáveis de Cristo. Então o propósito de Cristo era salvação. Salvou, libertou, curou, mostrou o quanto era maravilhoso servir a Deus. E aí inicia-se a nova dispensação chamada, a 6ª dispensação chamada da graça. É interessante que, coincidência ou não, no 6º dia que o homem foi criado, e a 6ª dispensação é a dispensação do Espírito Santo.
É o tempo da graça, insondáveis de Cristo, vem através do Espírito Santo. É no tempo da graça. E aí se cria essa unidade. Unidade chamado igreja. Unidade chamado igreja. Onde tem gentios, os não-judeus, também tem os judeus. Então, quais são essas riquezas insondáveis? São batismo no Espírito Santo. O Senhor Jesus prometeu e inaugurou essa unidade. Inaugurou a igreja com batismo no Espírito Santo. Aqueles quase 120 irmãos e irmãs que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo. Falavam em novas línguas e inaugurou ali essa fase chamada da graça. Pedro prega, e ele prega naquele dia, e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo impulsionou, encheu ali, e Pedro pode falar. Essa é a promessa que disse Joel. Nos últimos dias, o Senhor ia encher o homem, a mulher, do Espírito Santo. O que mais que acontece com a igreja? Riquezas insondáveis, curas, milagres, maravilhas, os dons espirituais, palavra de sabedoria, ciência, discernimento de espírito, fé, dons de cura, olha que coisa interessante, está no plural mesmo, é dons de curar, dons de cura, operação de milagres, profecia, variedade de línguas, interpretação, ou seja, a igreja é cheia das riquezas espirituais de Cristo. Logicamente que para a igreja acompanha as bênçãos materiais. A igreja que é cheia das coisas espirituais de Deus, as coisas materiais acompanham. E o homem é próspero, o homem é abençoado, o homem é cheio de Deus. E a sua vida material também é abençoada. Porque Deus assim o quer abençoar. Eu me lembrei quando estava fazendo e pensando sobre essa lição, que num determinado tempo Deus reaviva, Deus faz um avivamento tremendo. O Espírito Santo, lá na igreja primitiva, na inauguração, e lá em 1906, na rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos da América, através de um pastor, William Seymour, ele começa Deus operar um milagre, começar a batizar os crentes no Espírito Santo, dando dons, fazendo maravilhas, batizando pessoas da rua, salvando pessoas da rua, operando milagres poderosos. Nós olhamos aqui na foto, onde tem essa foto com os carros à frente, ele era chamado de Apostle Faith, ou seja, era a fé apostólica, aonde eles se reuniam, onde foi ali tantas coisas, entre elas uma estrebaria, e naquele local eles se reuniam com muita simplicidade, mas cheios de Deus, e foi avivado por onde passou os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, passaram por ali e vieram para o Brasil e fizeram esse grande e poderosa igreja, fundaram as Assembleias de Deus no Brasil. Uma maravilha que Deus fez, passaram por esta chama poderosa. Então, as coisas de Deus, as riquezas insondáveis de Cristo, nós temos que propagar, bendito seja o nome do Senhor. Porque está escrito, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2, 8 e 9. Então nós temos que continuar, o id está na igreja, o pregar, o falar, nós temos que continuar falando, pregando que Jesus Cristo é Salvador, que leva o homem para o céu, que tira o homem da vergonha, tira o homem do pecado e coloca o homem no céu, escrevendo o nome do homem no livro da vida, porque creu no Senhor Jesus Cristo. Essa riqueza que nós temos, a igreja, tem que ser propagada, falada. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. E esse período, esta fase, ou essa dispensação, chamada da graça, ou dispensação do Espírito Santo, ela vai findar com o arrebatamento da igreja, Salvos pela graça. O arrebatamento da igreja é o final disso. Quando? Ninguém sabe. Tem uma boa interrogação nesse lugar aí. Por quê?
porque ninguém sabe. Ela é invisível, ninguém vê, né? Ninguém vai ver, só quem participa vê. Quem não participa não vê. E o plano de Deus continua. Ou seja, o plano de Deus é feito de começo ao fim. Quando estava trabalhando, nós tínhamos um projeto, nós tínhamos o dia de começar e o dia de terminar. E dentro tinha milhares de tarefas que teriam que ser feitas para que aquele projeto que começou naquela data pudesse ser entregue no final daquela outra data. Por quê? Porque você planeja, detalha, atividade por atividade, tudo que vai acontecendo para que o projeto seja feito. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe tudo, Deus é maravilhoso, é santo. Após, lembrando também que nós somos, irmãos, pré-tribulacionistas, ou seja, para nós, assembleianos e muitas igrejas, o Senhor Jesus Cristo vem antes da grande tribulação. Antes. Né? Antes da grande tribulação. Nem no meio, nem no fim. Antes. Né? Nós somos pré-tribulacionistas. Então, após o arrebatamento, inicia-se a última semana que Daniel colocou, que é a 70ª semana de Daniel, quando ele fala do reino do anticristo, que o Messias é tirado, ele não vê a ressurreição de Cristo, não vê a igreja. Então, todo o espaço entre a 69ª semana, ressurreição de Cristo, até a 70ª semana, início, e não se sabe, por exemplo, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, a gente não sabe quanto tempo pode demorar. A gente nunca sabe, nem pode marcar data para a volta do Senhor Jesus. Então, a 70ª semana, você tem 2 grandes blocos, né? São uma semana, 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de tribulação, a grande tribulação, na verdade. Quem participa desse período? Nações bodes, Israel e nações ovelhas. Nações bodes são as nações que vão se aliar ao anticristo. E nações ovelhas são as nações que vão se aliar a Israel. Né? No final desse período, essa coisa terrível, então não imagine, irmão, não é todo mundo que vai ficar debaixo do anticristo, não. Israel vai perceber na metade da semana que ele não é o Messias, e eles não vão adorá-lo, e ele vai ser perseguido, né? Que vai culminar com a guerra chamada na Bíblia de Armagedon. E outras nações vão estar aliadas a Israel, chamadas nações ovelhas. E muitas nações também vão estar aliadas ao anticristo para fazer e destruir, exterminar a Israel. Mas no momento, no final dessa semana, nos 7 anos, o Senhor Jesus Cristo volta com a igreja. Aí é visível, todo olho o verá. Assim como vocês viram subir, ele descerá, como está lá em Atos dos Apóstolos. Está falando para os judeus. Todo olho o verá. Arrebatamento invisível. Volta de Jesus para salvar a Israel, visível. Todo mundo vai ver, todo mundo vai notar, vai saber. Não sabemos como, que vai ser por um milagre, ou se vai ser pelas redes de televisões no mundo inteiro, que Jesus vai voltar em Israel, fisicamente. Ele vai estar lá, para salvar Israel. Aí vai ter aí o julgamento. Nesse julgamento, as nações ovelhas, aquelas que estavam aliadas a Israel, e Israel entram para o gozo. E aí começa a sétima dimensão, começa a dispensação chamada milênio ou restauração, né? A 7ª dispensação chamada milênio ou restauração. Então quem entra no milênio? Israel, nações ovelhas, entram para o milênio. E continuam os 1000 anos vivendo. No final do milênio, Satanás é solto e ele consegue as mesmas pessoas que estavam no milênio. Olha como que é uma coisa como terrível, né? As mesmas pessoas que estavam no milênio, participaram do milênio, do gozo, elas agora se revoltam e eles querem atacar de novo Israel. E aí o Senhor Jesus extermina aí tanto Satanás é jogado no lago de fogo, como essas nações também que vão atrás, que vão querer lutar contra Israel, que é o chamado na Bíblia Gog e Magog, a grande guerra chamada Gog e Magog. Após isso,
Nós temos o trono branco. O trono branco, todos serão julgados. Aqueles que estão no inferno, a Bíblia fala do inferno, no mar, onde estiver os corpos, serão ressuscitados num corpo espiritual para a vergonha, mas vão ser um corpo espiritual. Vai ser julgado, serão agora também todos lançados no lago de fogo, aqueles que não estão escritos no livro da vida. E haverá novo céu e nova terra. Então, todo esse plano feito divinamente, pré-estabelecido, olha, chamado pré-estabelecido. Como eu disse, é um cronograma. Tem data para começar, data para acabar. Quem não sabe as datas, somos nós. Mas Deus sabe as datas, né? Então, a grande mistério, Deus pegou, foi revelando o mistério. Agora o mistério da unidade foi revelado, como disse Paulo em Romanos 10 e 12. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso, haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá salvação na grande tribulação. Com dificuldade, com dor, não sei. Mas haverá salvação, porque vão crer no Senhor Jesus. Haverá salvação no milênio? Sim. Será pregado também o evangelho no milênio. Será salvo aquela pessoa. Por isso que muitos vão se aliar a Satanás. Não vão crer, vão estar na bênção, mas não vão crer, vão se aliar a Satanás e serão destruídos ali em Gog e Magog. Então, salvação acontecerá, não mais pela graça, né? Na dureza, na dificuldade, mas o Espírito Santo estará convencendo essas pessoas ali. Então, Deus faz um plano pré-estabelecido. O eterno propósito de Cristo é salvar a todo, o grego e também o judeu. O grego aqui significa os gentios, né? E as riquezas insondáveis de Cristo. Finalizando, na nossa conclusão, nós vamos dizer o seguinte: olha, o que é o mistério? O mistério da igreja esteve oculto, é verdade. O mistério da igreja esteve oculto. Mas na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus veio e estabeleceu a igreja. E aí, através dos apóstolos, profetas, né, eles revelaram que judeus e gentios, os não-judeus, podem fazer parte das riquezas insondáveis de Cristo. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe de uma forma poderosa, né? Que nós possamos entender como nós somos privilegiados. Nós somos um povo especial. Nós somos um povo que é co-herdeiro de Cristo. Você é muita coisa. Você é a igreja do Senhor. Oremos e agradecemos ao Senhor nesta manhã. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, quero agradecer, Senhor, por estar, Senhor amado, aqui, falando a Tua palavra na Escola Bíblica Dominical. Pai, que o Teu nome seja glorificado, exaltado em cada vida. Deus abençoe, guarda, nos ajuda, nos dê vitória, Pai, no santo nome de Jesus. Fica conosco, é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um bom final de semana. Fica com Deus, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.